Olá, bem-vindos à nossa meditação Estabilidade Emocional. O nosso tema de hoje é saber silenciar. O silêncio, ele faz perceber o que é importante para nós na nossa jornada de vida. Não é o silêncio de ficar quieto, de não falar, mas é um silêncio mais profundo, é um silêncio que é conectado com o entender o seu eu verdadeiro, esse olhar interno que nós temos. O olhar interno, essa forma de se perceber de uma forma mais profunda, está muito conectada com uma prática de meditação que nós praticamos aqui nas escolas Brahma Kumaris e está conectado com o conhecimento da meditação Raja Yoga ensinada pela escola Brahma Kumaris. Então a gente sabe que essa forma de se perceber, nós precisamos ter esse silêncio interno para poder ter essa percepção mais profunda da sua verdadeira realidade. Porque muitos de nós, ou a grande maioria, se confunde com a sua forma física, o seu nome, a sua religião. Tudo isso é importante, sim, faz com que a gente tenha uma representatividade no local onde nós estamos atuando, no nosso país, ou na nossa profissão, de repente, na família. Tudo isso é importante. Mas quando a gente tem um olhar mais aprofundado e a gente começa a entender a nossa essência, o nosso papel, independente de onde ele esteja, onde nós estejamos atuando, ele ganha um nível de qualidade mais elevada. Para a gente poder ter esse acesso, acessar essa verdade do nosso eu, saber se observar, saber se entender, saber se perceber e perceber a sua força, nós precisamos saber silenciar a nossa mente. E esse é um dos aspectos que nós devemos praticar um pouquinho todo dia. Porque a gente sabe que dificuldades, situações difíceis, desafiadoras, grandiosamente desafiadoras, elas vão estar vindo na nossa vida em um momento ou em outro. Mas eu não posso confundir, a confusão externa, fazer com que a confusão externa crie mais confusão interna na minha mente, que influencia nesse sentido. E muitos de nós a gente sabe que é fácil entrar nessa energia. Qualquer coisa que aconteça, que a gente, por exemplo, se a gente tem, de repente, é um exemplo muito claro aqui agora, nesse momento atual no Brasil, as pessoas passando por enchentes. Pessoas perderam tudo, tinha uma casa, tinha um bairro, tinha vizinhança, tinha amigos, de repente se perde tudo. Se perde alguns amigos, se perde a família, se perde os bens. Então tudo isso vai criar um estágio de confusão mental, de tristeza. E não que a situação não seja realmente triste, ela é. Não é bem desafiadora, é entristecedora. Mas o que a gente precisa fazer, Aprender a silenciar e ver a nossa força interna. Saber que nós somos assim uma energia viva que toma suporte nesse corpo físico. É isso que nós aprendemos. Agora, entender isso é fácil. Agora a gente precisa partir para um nível de realização, ter essa experiência realmente. E saber que a gente é essa energia é preenchida de todas as qualidades. Para poder ter essa experiência, eu preciso entrar num estágio chamado de solitude, que é o olhar-se internamente, apreciar-se, perceber-se como sendo essa energia, mas também se conectar à fonte suprema, ou à energia suprema. Quando nós nos conectamos com essa fonte suprema, energia suprema, nosso Pai Supremo, Deus, seja lá o nome que vocês gostam de dar, mas é tudo mesmo, na verdade,
eu começo a buscar a minha verdadeira origem, porque Deus, ele é lembrado, né, como o Criador, o Pai, e ele nos doou, nós como os filhos, ele nos doou toda a sua herança divina, que não é material, mas sim virtudes, paz, amor, felicidade, coragem, destemor, confiança, amor, todos esses são virtudes que nós temos, só que a gente não expressa isso o tempo todo. Muitas vezes nós estamos expressando medo, nós estamos expressando raiva, inconformidade, angústia. E todos esses sentimentos negativos, eles criam cada vez mais confusão mental em nós. E quando eu tenho uma confusão mental internamente, eu vou criar confusão externamente, né? Até de repente aumentar uma situação que já é bem desafiadora, a gente acaba aumentando mais a gravidade desse tipo de cena que se apresenta na nossa frente. Agora, se eu coloco as virtudes em ação, eu tenho essa coragem, esse destemor de ser, né, esse ser totalmente iluminado, mesmo com perdas, mesmo com dor. Não é que você vai deixar de sentir alguma dor. A gente às vezes não deixa, a gente sente aquilo bate, mas aí você se recupera daquilo, você sente aquilo, ok, tá, machucadinho aqui, dói, mas eu vou pôr o meu melhor para fora. Eu coloco o meu melhor e tenho essa confiança, né? E ajudar a outros passar pelas essas situações. Então, essa prática da solitude nós praticamos todos os dias pela manhã, todas as noitinhas, a gente se senta um pouco em silêncio e se olha e observa e se experimenta como sendo energia, diferente do nosso corpo físico. Nosso corpo físico é perecível, é a nossa casa perecível. É importante? Sim, é muito importante, a gente deve preservar ela ao máximo. Mas um dia ou outro nós vamos deixá-la em algum momento, né? De uma forma de repente até natural. Então a gente tem que ter essa consciência, não olhar só o externo, né? Não olhar só aquilo que está por fora, aquilo que eu tenho, que eu não tenho, o que eu deixo de ter. Isso não diz muito sobre mim. Isso me ajuda, sim. Se você usa, faz bem o uso daquilo que você tem. Se você ajuda outras pessoas, isso ajuda imenso. Mas isso não te define. Então, saber a sua definição te ajuda muito a ir além, a passar por situações desafiadoras, a ouvir outros com total entendimento, com total amor e ter força de ajudar, ter essa força para estar, né, assim, trazendo o seu braço na direção de quem precisa. Então isso nos ajuda de imenso, imenso. Mas eu preciso praticar isso, porque se eu não pratico, de repente eu sou tomada pelas situações que estão vindo, pelos sentimentos negativos, pelo mal pensar, pelo mal falar, pelo achar que a culpa é desse, daquela outra pessoa. E de repente isso não vai te ajudar nesse momento atual. O que vai ajudar? A colocar o seu melhor, a olhar todos como iguais e não ter nenhum tipo de mau sentimento e julgamento. Fácil? Não, não é. Não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível desde que eu realmente tenha essa fé da minha bondade interna, da minha essência, da boa semente que existe no coração de cada um de nós e na bondade daquele que nos criou. Ter essa força, essa conexão firme com ele. Então isso nos ajuda a passar pelas situações trágicas ou difíceis, desafiantes, qualquer que seja a situação, né? E a gente precisa muito dessa força. Então, essa prática da meditação nos ajuda a entrar nessa conexão mais profunda com o nosso eu verdadeiro, fazer com que a gente possa ter essa força. E com o passar do tempo,
a gente começa a se perceber de uma forma diferente, de uma forma mais bonita, brilhante, iluminada. E a gente começa a perceber os outros também dessa forma, né? Ao olhar mais para aquilo que eles têm de bom, para aquilo que é, assim, às vezes diferente de nós, e a gente começa a apreciar, nossa, essa pessoa tem essa virtude, essa qualidade, essa força. Aí você se torna uma pessoa mais silenciosa, mais sábia e mais observadora e com maior capacidade de ajudar-se a si próprio e ajudar outros, ter essa força de suporte. Então, naturalmente, nós assimilamos a habilidade de tomar decisões que realmente tragam benefício, tanto para o eu como para os outros que estão ao redor, e a gente não se deixa influenciar pelas negatividades externas, negatividades que são trazidas por outras pessoas que estão influenciadas. A gente tem que ter essa visão, esse entendimento que se alguém está fazendo algo negativo, falando algo negativo, essa pessoa está sob uma má influência. Não que ela seja devidamente má, mas ela tem uma má influência e ela não se deu conta, né? Então a gente tem que olhar com um olhar mais misericordioso, né? De compaixão. E não que eu vá passar a mão na cabeça das pessoas, certo é certo, errado é errado. Então cada um tem que assumir as suas ações, né? O peso das suas ações. Isso tem que ser feito, não tem como escapar disso. Ninguém vai deixar de passar pelo resultado daquilo que vem fazendo no decorrer de toda a sua história de vida. Seja nessa vida, seja em outras vidas, nós temos resultados e cada um vai ter que lidar com todos os resultados que nós escolhemos, né? Conscientemente ou inconscientemente. Mas com a prática da meditação eu posso ter uma consciência mais elevada e ter uma escolha mais consciente daquilo que eu quero estar experimentando a partir desse momento em diante. Criar uma nova fase, uma nova história de vida, um novo ciclo, um caminho realmente iluminado e de esperança. Então, essas são algumas ideias, algumas coisas que eu tenho refletido e queria trazer para vocês. E eu queria convidá-los para uma experiência de meditação, para a gente ter mais essa experiência, para a gente aprender mais como silenciar a nossa mente, como silenciar a influência externa, como silenciar e trazer bons sentimentos para o nosso coração. Então eu me sento num lugar tranquilo, relaxo, respiro naturalmente e olho internamente para a região que fica no centro da testa. É nessa região que existe uma energia, uma estrela brilhante. Que controla o corpo físico através do cérebro, através da interação com essa caixa de comando. Eu olho para essa energia com muito amor e reconheço a sua bondade interna. Eu sou uma pequena estrela de luz, uma estrela de paz, uma estrela de amor, uma estrela de coragem, uma estrela de destemor. Eu reconheço essas qualidades internas. Eu coloco de lado todas as fraquezas que existem em mim e eu tomo suporte para terminar com essa falsidade interna, a falsidade do medo, a falsidade da raiva, a falsidade da angústia.
tomando o suporte daquele que é o meu Pai Supremo, a fonte suprema. Ele também é a fonte de todas as qualidades, de todas as virtudes inestimáveis. E eu me conecto com Ele com muito amor, sabendo que Ele também é uma alma, é uma estrela viva e tem muito amor por cada um de seus filhos que estão aqui na Terra. Eu me abro para receber essa energia de amor, essa energia de acolhimento, essa energia de autoempoderamento da nossa fonte suprema, do nosso Sol Supremo, aquele que nos aquece de toda a escuridão, aquele que nos protege dessa escuridão, das negatividades, aquele que aquece os nossos corações, e faz com que tudo se torne mais claro, ao ponto de que o impossível se torne possível. E que eu tenha cada vez mais força em ajudar, cada vez mais bons sentimentos, cada vez mais amor, cada vez mais a esperança na vida. Não importa se é a vida de um animal, se é a vida de pessoas, todos têm o direito de viver. E eu desenvolvo tal amor e tal respeito por todos, por todas as formas de vidas que existem nesse mundo humano, pois todas são importantes para o equilíbrio da nossa natureza. Eu também aprendo a respeitar cada vez mais a Mãe Natureza, respeitar as águas que nutrem os nossos corpos, matam a nossa sede, respeitar as árvores que nos dão frutos e sombras, respeitar a terra de onde nós tiramos todos os nossos alimentos, respeitar o fogo, pois nos aquece, faz com que nós possamos preparar o nosso alimento, nos mantém aquecidos em muitos lugares, nos traz conforto. Eu respeito os ventos, pois eles levam as sementes para todos os lugares, levam as nuvens para que a chuva possa chegar em lugares corretos. E eu emano a minha energia positiva do meu coração na direção de todas as formas de vida humanas, dos animais, da natureza. Emana essa energia de paz, amor e pureza e respeito a todos os elementos da natureza: água, fogo, terra, ar. E coloco uma energia de amor, de respeito e de esperança no
coração de todas as almas humanas desse mundo que estão passando por algum tipo de sofrimento. Pois nós não podemos fechar os nossos olhos, pois há sofrimento nesse mundo. E não importa a forma que você colabore, todos nós podemos colaborar. Alguns podem colaborar com dinheiro, outros com a sua força física, outros com a sua presença, outros com amor, acolhimento, outros com dinheiro, e outros podem ajudar com os seus bons sentimentos. Do lugar de onde estiverem, não importa a distância, nós podemos emanar a energia do nosso coração, preenchida de amor, de paz, de proteção e bons sentimentos para todos que estão no mundo a sofrer de alguma maneira. Nós entendemos que o nosso mundo precisa ser curado. Mas antes que o mundo se cure, nós precisamos curar primeiramente o nosso coração. E o nosso coração precisa estar preenchido da herança de Deus, que são as virtudes divinas. Então eu me conecto a essa grande fonte suprema e me abro para receber paz. E que meu coração se preencha e esteja totalmente preenchido dessa energia da paz. Mesmo que me falte em algum momento, eu ainda assim de novo e de novo me coloco diante da fonte suprema para me preencher. Eu me abro para receber o amor divino, o amor altruísta de Deus, o amor que realmente ajuda, o amor que realmente traz a cura para todas as almas humanas, para todos os animais e para toda a natureza. Então eu me abro para receber dessa fonte suprema a virtude da coragem. Eu tenho coragem de ir além, de descobrir mais sobre mim próprio e própria, de ajudar mais, de ter um coração mais aberto e de não ter medo de nada, pois quem tem Deus como companheiro ou não pode temer a nada. Eu me abro para receber a virtude do destemor, que junto com a coragem me dão a força de ir além, a persistência, a determinação, para poder chegar aos meus objetivos e poder cooperar com todos que precisem de alguma forma. Mas eu aprendo primeiramente a cooperar comigo próprio, comigo própria. Pois aquilo que eu dou para o eu é o que eu vou estar doando aos outros. Então me preencho com a energia de todas as virtudes divinas, para que nada falte no meu coração. E
que eu possa estar preenchida, feliz, contente e pronta ou pronto para cooperar, para ajudar naquilo que for necessário na minha história de vida. E estando conectado, conectada com essa grande fonte, eu sinto que meu coração se preenche totalmente de luz. Todas as doenças e fraquezas vão sendo curadas pouco a pouco, mas eu mantenho a coragem de ir de novo e de novo a essa fonte suprema, me conectar com ela, de entrar nesse estágio de solitude e conectar-me com a minha própria essência de luz, paz e verdade, e conectar-me com a grande fonte, de novo e de novo. E quando eu me preencho dessas virtudes, naturalmente a minha mente se silencia e se preenche de cores, cores de amor, cores de paz, cores de cooperação com eu, com o mundo. E pouco a pouco eu vou retornando dessa meditação, aprendendo a silenciar a minha mente com o poder dos pensamentos e sentimentos positivos, dos pensamentos e sentimentos elevados e divinos, que são a nossa herança, doadas pelo nosso Pai Supremo, a Fonte Suprema. E eu trago o sentimento de gratidão imensa ao meu Pai Supremo, à Fonte Suprema, e posso vir então retornando desse momento de meditação. Om Shanti.